Ok, gente, sem demoras, eu já reagi à parte 1, está no meu canal, ok? Quem quiser assistir pode assistir. Eu agora vou reagir aqui à parte 2 do Gregório, do Vivier, do Ricardo Araújo, sensacional. Este vídeo tem 55 minutos, portanto vai demorar um bocado. Vamos lá. Ok, agora é a parte em que ele vai contar as piadas do Ricardo Araújo, ok. Já entendi, já entendi. Vamos lá. Pilhas de tábuas e molhos de parafusos, que se tudo correr bem e Deus ajudar, depois de algum esforço, hão de transformar-se em móveis baratos. É uma espécie de Lego para adultos. Não digo que os móveis do IKEA não sejam baratos, o que digo é que não são móveis. Na altura em que os compramos, são um puzzle. A questão, portanto, é saber se o IKEA vende móveis baratos ou puzzles caros. Há dias, comprei no IKEA um móvel chamado Besta. Achei que combinava bem com a minha personalidade. Todo o material de que eu precisava e que tinha que levar até a caixa de pagamento pesava 600 quilos. Percebi melhor o nome do móvel. É preciso vir ao IKEA com uma besta de carga para carregar a tralha toda até a registradora. Este é um dos meus conselhos aos clientes do IKEA. Não vá para lá sem 2 ou 3 mulas. Eu alombei com a meia tonelada. Eu sinto que muita gente na plateia está a rir, mas não está a entender nada, sabem? Eu sinto muito que é isso que está a acontecer. Mas é só a minha impressão. O que poupei nos móveis, gastei no ortopedista. Neste momento, eu tenho 12 estantes e 3 hérnias. Uau. É claro que há aspectos positivos. As tábuas já vêm cortadas, o que é melhor do que nada. O IKEA não obriga os clientes a irem para a floresta, a cortar as árvores. Embora, por vezes, se sinta que não faltará muito para que isso aconteça. Num futuro próximo, é possível que, ao comprar um móvel, o cliente receba um machado, um serrote e um mapa de determinado bosque na Suécia. Onde o IKEA tem 2 ou 3 carvalhos debaixo de olho que considera terem potencial para se transformarem, quem sabe, numa mesa de cabeceira engraçada. Ok, gente, esta piada já está a ser muito longa. Está a deixar de ter piada porque já é longa. Estão a entender? Quando as piadas é preciso explicar muito para ter piada, já não tem piada. Estão a entender o que eu estou a querer dizer? Eu não sei se sou só eu, mas para mim já deixou de ter piada. Por outro lado, há problemas de solução difícil. Os móveis que comprei chegaram a casa em 2 vezes. A equipa que trouxe a primeira parte já não estava lá para montar a segunda. E a equipa que trouxe a segunda recusou-se a mexer no trabalho que tinha sido iniciado pela primeira. Resultado, o cliente pagou 2 transportes, 2 montagens e ficou com um móvel incompleto. Se fosse um cliente qualquer, eu não me importaria. Mas como sou eu, aborrece-me um bocado. Numa loja que vende tudo às peças, que por acaso até encaixam bem umas nas outras. Ainda está a dar esta piada. Esta piada é tão longa. Eu acho que nunca ouvi uma piada tão longa, gente. A sério. Acaba por ser irônico que o serviço de transporte não encaixe bem no serviço de montagem. Idiosincrasias do comércio moderno. Que fazer, então? Cada cliente terá o seu modo de reagir. O meu é este. Para a próxima, pago com um cheque todo cortado aos bocadinhos e junto com um rolo de fita gomada e um livro de instruções. Ok, basicamente a piada é que lá está, é tudo muito complicado e está a tentar dar o cheque, o papel que ele estava aqui a dizer, ou a nota toda cortada, que é como o IKEA faz, ou o IKEA, ou como as pessoas dizem. Já percebemos isso, podiam era logo ir a essa parte em vez de estarem a explicar esta história toda muito comprida, que eu já estou um bocado perdido, já não tenho muito interesse. Entrego metade dos confetes num dia e outra metade no outro. E os suecos que montem tudo, se quiserem receber. As pessoas estão a aplaudir, mas... Isso foi só uma coisa que me aconteceu mesmo e eu basicamente sou eu a resmungar. Uma vez eu fui, depois dessa crónica ter saído, eu fui ao IKEA, ou à IKEA, ou ao IKEA, e o funcionário disse, venha cá. E levou-me lá para dentro, eu pensei que era para me bater, mas era para mostrar que na parede eles tinham lá a crónica afixada. Isso é uma grande honra, Pois é, não é? mais ou menos. No Brasil, o estado é tão ruim que a gente gostaria muito de ter uma IKEA, na verdade, né? A gente Vocês não têm? tem montado, mas sei lá, o pessoal, para brasileiro é um sinônimo de... A gente não sabe desse lado, mas ainda assim é engraçado, sei lá, perceber. Vocês não têm IKEA ou IKEA, como vocês dizem, ou alguns dizem? Vocês não têm?
Isso é muito estranho, gente. Eu sinto que as pessoas aqui em Portugal só compram móveis aí. Portanto, eu não sei onde é que vocês compram. Digam aí embaixo nos comentários que eu por acaso não sei. Eu adoro falar um pouco de humor, talvez que a gente não falou. Né, de humor. É um assunto novo. Qual é o limite do humor? Mentira, eu não vou falar isso não. O limite do humor é... Eu acho que não há limite de humor. Eu acho que é que basicamente cada pessoa tem o seu humor e não pode haver um limite igual para toda a gente. Isso é o meu ponto de vista. Porque, por exemplo, há pessoas que adoram o humor negro e há outras que não. Mas para essas pessoas que adoram o humor negro, a linha é mais acima. Para as pessoas que não gostam do humor negro, a linha do limite é mais abaixo. Portanto, lá está. Eu, por exemplo... Muita gente diz que eu sou engraçado e que gostam do meu humor. Mas há muita gente também que diz que não me acham nada engraçado e que não gostam nada do meu humor, que eu pareço uma criança. Mas lá está, para mim, eu gosto do humor de criança. É como eu me divirto. Mas para outras pessoas são mais sérias, pronto. Portanto, eu acho que não há um limite, entendem? Pode se rir de tudo, Ricardo? Sim. Vamos falar de outra coisa. De humor português. Eu adoro o humor de vocês. Eu tenho uma tese sobre as piadas portuguesas e como é que elas nasceram. Tem um pouco a ver, na minha opinião, com um complexo de Édipo, sim, com uma vontade de matar o pai, assim, de não entender direito. Mas tem também a ver com o fato de que o português tem um humor deadpan, assim, um humor mais sério no inglês, que faz com que muitas coisas sejam piadas e o brasileiro não as perceba. Ou seja, nós é que somos os burros da relação, muitas vezes. Por exemplo... Uma coisa que aconteceram comigo pessoalmente. Perguntar, é verdade, essa história, não é uma piada. Senhor, como é que vem o bacalhau? Sou eu mesmo que o trago. Espera. Isso! O que o cara estava fazendo? Ele estava rindo da minha cara. Seu idiota. Ele não estava achando que eu perguntei de verdade como é que ele ia chegar à mesa. Mas o brasileiro, este sim, ingênuo, volta para o Brasil falando, olha que idiota, ele achou que o botão... Entendeu? Ou seja, a piada é na gente. Percebam quase todas as histórias de português, como na verdade é um português te zoando. Faz sentido, por acaso faz sentido. Eu entendi o que ele queria dizer com isso. Acho que depende de pessoa para pessoa. E também acho que... Lá está, assim, eu tenho mais ideia que os brasileiros gostam mais de, como nós os portugueses dizemos, gozar, mas eu sei que gozar para vocês também significa algo mais engraçado, mas eu sei que também significa o mesmo, mas vocês é que usam nesse sentido também. Mas vocês são mais de zoar, logo, vocês gostam logo de dizer as coisas, e nós somos mais de nós zoamos com vocês sem vocês entenderem que estamos a zoar com vocês. Faz sentido. Sim. Nós somos são maneiras diferentes de lidar com as coisas, eu acho. Certo? Quase sempre. Eu perguntei da uma vez, vocês têm sobremesa? Ele, aqui comigo não. Cá comigo não tem nada. Cara, a piada é sempre com a gente. Cara. Mas eu não conheço esses portugueses porque... No outro dia, um brasileiro disse-me, eu fui a Portugal e aconteceu muitas vezes coisas que eu diria que são anedotas de português. Porque por exemplo, eu perguntei a uma pessoa na rua, desculpa, o senhor sabe que horas são? E ele disse, sei sim. E eu não me encontro com portugueses desses com muita frequência. Eu suponho que haja, mas... Eu sou muito um desses. Por acaso, eu acho que já fiz essa mesma piada. As pessoas chegam só ao pé de mim e perguntam, desculpe, você tem horas? E eu, tenho. E só ficamos assim a olhar um para o outro. Eu sou muito desses, muito bom. Mas existem. Eu acho que é quando vocês veem um brasileiro que vocês querem zoar. Olha, eu vou foder com esse brasileiro aí. É um bocado... Eu acho que tem a ver com isso, cara. Teve uma vez, eu juro, eu estava perdido, também essa história é real, eu estava perdido, fazer peça, ia para Foz, estava no Porto. E a Foz é perto do Porto, não é? Mas é do outro lado, não é? Enfim, eu sei que eu estava muito longe da Foz, porque nós estávamos perdidos há 1 hora entre brasileiros. A gente estava realmente do outro lado. De repente, né, a gente abre, a gente fala, estamos perdidos, vamos ter que perguntar. Aí tem um senhorzinho sentado assim, já viu, né? A gente abriu o vidro lá, ia abrir o vidro assim, mas não, era assim, vidro, a gente abriu, falou, ô, senhor, desculpa, como é que a gente faz, como é que eu faço para ir para Foz? O velhinho ficou pensando e falou, para Foz? Eu falei, eu para ir para Foz, eu não ia daqui. Não, sim.
É um bocado que nós vemos que vocês são brasileiros e queremos... Mas é só o que eu tenho, é aqui. Eu estou aqui. É isso. É que nós vimos que vocês são brasileiros, então nós vamos naquela de... vamos brincar um bocado, porque nós sabemos que vocês também gostam muito disso. Então ficamos sempre naquela. Ou seja, eu acho que há mais tendência a isso acontecer entre um português e um brasileiro do que um português e outro português, entendem? E eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. O que você tá fazendo aqui? Né? Mas a maneira dele falar pra gente é muito engraçada. Mas há uma conspiração, certamente. Há de haver portugueses que dizem, olha, são brasileiros, acho eu. Vai lá tu e ser o mais literal que tu conseguires. Sim. Ou talvez tenha a ver com humor. Eu acho que tem a ver com humor. Também eu vou contar uma outra. Vai parecer que eu tô fazendo um monte de... Mas eu juro que é verdade. Eu tenho testemunhas de todas essas histórias. Eu estava uma vez num restaurante e veio o garçom e falou assim, aqui nós temos dois cardápios. Nós temos um cardápio que é o cardápio normal, esse daqui, e nós temos um cardápio que ele é especial porque ele é um menu degustação. Vem primeiro um fruto do mar, depois na segunda parte nós vamos ter uma carne, e na terceira uma sobremesa, tal, etc e tal, sobremesa maravilhosa, que vem com ovos feitos, sei lá onde, etc e tal. Falou, aí ele falou, no final falou, hoje nós só temos menu normal. E ficou meio rindo assim. Eu juro que é verdade. Eu acho que é implicância com o brasileiro, cara. Vocês estão sempre zoando a gente. Eu acho que é isso. Eu não teria tanta certeza disso. Eu acho que é nós sabendo que são pessoas de outros sítios, ficamos logo no modo diferente, logo no modo mais de brincar. Acho que é normal. Eu acho que é a mesma coisa que se um português for para o Brasil, os brasileiros têm mais tendência a entrar na brincadeira com o português, porque sabem que não é dali. Eu acho que isso é normal em todos os sítios, ou zonas, ou como vocês chamam. Ok. Acontecem-me coisas também em cafés brasileiros ou em restaurantes brasileiros, mas tem a ver com o facto da maneira como eu falo. Dizem muitas vezes, eu já estou vendo pelo seu sotaque que você é argentino. Muitas vezes. Uau. Muitas vezes. Mas é sempre supõem que é uma língua estrangeira qualquer. Eu acho que o ponto mais alto desse desentendimento foi num restaurante em que eu perguntei. A pergunta é simples, acho eu. São só 3 palavras. Eu perguntei, tem café expresso? Tem café expresso? E eu espero várias respostas a esta pergunta, não é? Por exemplo, sim ou não. Mas nada me podia preparar para a resposta que eu obtive, que foi yes. Vi os olhos do empregado iluminaram-se, porque eu perguntei, tem café expresso? E viu-se que ele pensou, espera aí, eu falo inglês? Eu não sabia. É, porque o nosso português, para vocês, pode parecer muito estrangeiro e nem sequer a própria língua portuguesa. Então, as pessoas assumem logo que se calhar é um argentino a tentar falar o português ou que é um espanhol a tentar falar português. Isso é que é engraçado, porque eu acho que também depende de cada região do Brasil, porque há regiões do Brasil em que o português é parecido com o nosso. Há outras regiões em que é muito diferente e por causa disso parece uma língua estrangeira. Por isso é que ele se calhar respondeu assim, que ele foi para uma região que não estavam a perceber nada. Mas é outra coisa, lá está, é outra coisa. Isso dos portugueses é bizarro para mim. Uhum. Eu te juro que acontece isso, assim como... Mas é verdade, tem essa quantidade de coisas. Uma vez eu também vou contar, é a última, tá, gente? Eu estava no hotel também. E eu, João, sabe, sou realmente apaixonado por Lisboa. Toda vez que eu vou, eu quero ficar mais, eu fico tentando prolongar. E da última vez foi isso que aconteceu. Eu resolvi prolongar uma semana e o cara do hotel falou, olha, infelizmente nós não temos reserva, vai ter que trocar de hotel, não tem mais lugar. Não tem mais nada, juro, um quartinho, muda de quarto em qualquer lugar. Não tem mais. Eu falei, tudo bem. Aí no dia seguinte, acordei, estava fazendo a mala, fiz a mala inteira. Aí o cara me liga, o cara do hotel, e fala assim, olha, só para saber... se você vai realmente sair hoje ou se vai ficar mais uma semana.
Aí eu falei assim, eu posso ficar mais uma semana? Ele, não. Eu tenho certeza que ele tava rindo. É verdade. Gente, o problema é que o português é muito sério, que às vezes ele diz esta coisa e depois o facto de estar sério ainda mete mais piada, porque ele fica... Não. E depois não... As pessoas ficam sem reação porque ficam a pensar que ele está a falar a sério, sabem? Tipo, está a ser mesmo uma pessoa muito séria, mas depois na verdade está a brincar também e ao mesmo tempo a dizer a verdade. Oh, é muito engraçado. Brasileiro puto comigo. Eu te juro, cara, que é verdade. Enfim, essa é a nossa experiência em Portugal. Mas eu amo, cara, ainda assim, eu sou apaixonado por... Quem é que não seria apaixonado por um país em que lhes dizem que temos uma refeição excelente, mas não hoje? E o quarto é muito bom para ficar, mas não pode. Cara, várias coisas que eu amo em Portugal. Primeiro, as pessoas elas são muito acolhedoras, muito simpáticas, de verdade, muito hospitaleiras e muito... De verdade, você vai num lugar e o cara, imediatamente, todo lugar, o cara quer dar o melhor vinho, o melhor queijo, o melhor... Tem uma coisa de Portugal que é muito legal, que é uma... E não é porque, viram porta de fundos. Não, às vezes é um senhorzinho que não sabe nem que existe internet, às vezes. No interior, ele vem querendo servir. Tem um sentimento de... Sei lá, se sente muito bem-vindo. E tanto é que é um país, e não tem piada nenhuma nisso, é verdade, que o Sírio, que agora recebe imigrantes pra caramba, né, que abriu as portas. Eu acho tão legal dentro da Europa, nesse momento hoje, ser um país tão acolhedor, de verdade. Eu acho que isso é muito, muito foda de Portugal. Sim, quer dizer, tens que apanhar um táxi e ver o que é que o taxista te diz sobre acolher gente de outros países. Mas é que eu acho que existe uma conspiração mundial de taxistas. Eles têm um grande grupo de WhatsApp, eu acho. Que onde quer que você vá. Mas por isso é que muita gente já não gosta de apanhar táxis cá em Portugal e gostam mais de apanhar os Ubers, porque lá está, nos táxis são pessoas mais de uma certa idade que têm uma mentalidade muito diferente, dizem coisas que nós ficamos um bocado... Eu não acredito que tu disseste isso. É simplesmente diferente, gente. Acho que também são gerações diferentes, pensamentos diferentes. Há muito preconceito com os taxistas aqui também. Né, eles são aqui e é estranho porque não é necessariamente nem esquerda ou direita, é sempre uma opinião reacionária, seja como for. Aqui em São Paulo é Maluf, no Rio é Brizola, que é um sujeito mais à esquerda, mas são todos brizolistas até hoje. O cara morreu. Mas isso é verdade de certeza. Há um político português de direita que na altura em que isto aconteceu era jornalista. Ele foi a Londres entrevistar a Margaret Thatcher e quando chegou ele disse: a sua popularidade é incrível porque o taxista que me trouxe disse muito bem de si. E a Margaret Thatcher disse-lhe: taxistas são fascistas em toda a parte do mundo. Não vou Eu acho comentar. que tem uma espécie de curso que você tem que fazer para entrar e você tem que dar opiniões absurdas. Eu acho que sim. É isso, Em qualquer lugar do planeta. Mas eu acho que Portugal nem esse tipo de táxi eu peguei, assim, de verdade, muito surpreso. Se bem que tem coisas que são bem brasileiras, eu acho. Como, por exemplo, ganhou o melhor cara do mundo, né? O maior português de todos os tempos ganhou o Salazar. Isso é típico do Brasil, assim, em algum lugar. Né? Um saudosismo errado, assim. Feito agora no Brasil... Cara, esse movimento, quero o Brasil de volta, me dá muita aflição isso. Que Brasil você quer de volta? Um país com passado ou escravocrata, ou ditatorial, ou... Né? Gente saudosista no Brasil me deixa um pouco com medo, na verdade. Há muita gente que vive do passado, gente, e assumem sempre que o passado é melhor, quando se calhar não é bem assim. Eu tenho medo de que a pessoa está sentindo saudade. Né? Em geral, né, a pessoa perdeu algum privilégio para estar com muita saudade, assim, sei lá, na minha vivência, pelo menos. Isso é verdade. Nós fizemos um canal televisivo, organizou um concurso para saber quem tinha sido o maior português de todos os tempos e, em primeiro lugar, ficou o ditador, que nós tivemos que instituiu uma ditadura de 48 anos. Uma ditadura com uma polícia política que perseguia, torturava e matava pessoas. Pois é. Eu fiquei em 76º lugar. Fiquei 2 lugares à frente do Presidente da República que estava antes do que estava antes deste. Por isso, só para ver como as pessoas gostam das nossas figuras políticas. Um palhaço fica à frente, 2 lugares. Gente, mas é muito assim. Eu acho que, principalmente Portugal, vive muito de política, mas é sempre coisas do passado. Por exemplo, há um problema,
estão sempre a culpar o passado e não o presente. E estão sempre a dizer, na altura, também no passado é que era bom em certas coisas, como por exemplo, devíamos ter a ditadura outra vez. E eu fico, gente, vocês não estão mesmo a pensar assim, pois não? Eu não sei, eu acho que as pessoas estão muito perdidas hoje em dia. Mas o ditador é em primeiro. Vamos falar disso, Solete, que a gente sempre acaba falando. Você acha que tem alguma interferência no cenário político? Porque você faz um humor muito político e muito bom, assim. Quem conhece o Ricardo, seu lado político, o Ricardo é maravilhoso e muito pertinente sempre. E em questões como o aborto, por exemplo, que ele fez um sketch sensacional, eu tenho certeza de que ele foi... que ele influenciou de verdade a opinião pública, assim. Não sei, o que você acha disso? Que o humorista tem uma função ou serve? Não, eu acho que o humorista tem uma função, que é fazer rir as pessoas. E a questão é... Isso não significa que o humorista não tenha uma posição sobre as coisas, uma posição política sobre as coisas. Sim. Mas eu acho que a função dele não é fazer proselitismo, ou ser pedagógico, ou dizer, reparem, o mundo era melhor se fosse assim. É fazer rir as pessoas. O que aconteceu foi, o que o Gregório estava a dizer, houve uma discussão muito grande na sociedade portuguesa há uns anos sobre se o aborto devia ou não ser legalizado. E a sociedade partiu-se ao meio. Ainda está a haver isso hoje em dia, acho eu. Ainda está a haver. Ainda há Ainda não entrou em vigor, mas também estão a tentar, mas depois não querem, mas... uma confusão. E este vídeo já foi há 5 anos atrás, portanto, vejam só o quanto Portugal avança. Demora anos para fazer alguma coisa. Portugal é muito assim. E sempre vai ser. Estava partida ao meio. Sim, não, havia posições muito extremadas, houve debates, campanha eleitoral, artigos nos jornais, blogs. E nós fizemos esse sketch. O sketch durava 1 minuto e 55 segundos. Nós fizemos esse sketch mas fizemos-lo porque achámos que tinha graça. É claro que o sketch refletia a nossa posição. Nós também nunca escondemos a nossa posição. E depois fez-se o referendo e o sim ganhou. Ou seja, o aborto, neste momento, é legal em Portugal. Ainda não é. Isto já é 5 anos à frente disto. Portanto, vejam como Portugal é. Dizem que sim, que é legal, mas depois, passados 5 anos, não é. Isto é o que me irrita em Portugal, porque demora muito para fazer qualquer coisa. Quer seja coisas políticas, quer seja coisas... qualquer coisa, neste caso. Demora muito. Portugal é muito lento em tudo. Muito lento. E eu não gosto disso. Houve um analista que disse que o nosso sketch tinha desempenhado um papel. Eu duvido que as pessoas mudem o sentido de voto por causa de um sketch humorístico. Claro. As pessoas estejam em casa a dizer aborto nem pensar. O quê? Então sim. Claro, porque as pessoas têm a sua maneira de pensar, têm as suas opiniões. Não é por uma pessoa estar a dizer um ponto de vista que essa pessoa do nada vai ficar afinal mudo de ideias e concordo e é isto. Não, as pessoas têm a sua linha de pensamento. Portanto, eu acho que não influencia, mas isto é a minha opinião, ok? A não ser que as pessoas sejam só cobaias hoje em dia e não tenham opinião própria e ficam, aquela pessoa que eu gosto muito disse isto, então sim. Se vocês são assim... Não. Duvido que isso seja assim. Eu acho que a comédia tem muito menos poder do que a gente imagina. Acho que as eleições americanas são a prova de que isso é assim, porque o candidato mais violentamente escarnecido da história ganhou. Não havia dúvida nenhuma. Eu acho que há um humorista americano que votava Trump. Todos os outros votavam contra e eram violentamente críticos do Trump. Mas a gente chega lá nas urnas e ele ganha. E, portanto, eu acho que... E ainda bem que o nosso trabalho tem menos impacto, poder do que as pessoas imaginam. Eu não gostaria de viver numa democracia em que o povo pondera, vai às urnas, põe a cruz... E depois eu não gosto, vou para casa, faço 3 piadas e o governo cai. Não, isso não é assim. Não é assim que funciona a democracia. Pá. E, portanto, eu acho que o nosso trabalho é esse. Eu nunca
atenção, nunca escondi a minha posição. Todas. As pessoas sabem, quando eu abro a boca, sabem o que é que vai sair. Sabem o que... Podem dizer, sim, está bem, mas tu és um comunista. As pessoas já sabem. Mas se eu faço as coisas, eu faço porque acho que têm graça. É uma diferença. Não é para... Eu acho que tentar mudar o mundo através de piadas é como tentar pôr o homem na lua através de doçaria conventual. Não entendi. Funciona. Não serve para isso. Só entendi que não funciona, mas não percebi o que ele... E mais, eu acho que se o humorista está mais... Eu acho que esse é um dos problemas. É quando se fala de sátira política. A palavra política é adjetivo. O substantivo é sátira. Mas quando se fala de sátira política, há muita gente que está sempre mais interessada em política do que em sátira. Faz sentido. Havia aquele programa do Jon Stewart que se chamava Daily Show. Era um programa que toda a gente dizia a mesma coisa. Este programa tem influência política. Este programa, o Jon Stewart, tem uma tendência mais liberal, tem uma inclinação liberal e ele consegue... Não conseguiu nada. O George Bush, ele era o maior crítico do George Bush. O George Bush foi reeleito com mais 10 milhões de votos do que tinha sido eleito. Ele próprio dá entrevistas a dizer, então, o meu trabalho não tem esse poder. Ele conta sempre uma história muito famosa, que é a história do Peter Cook, é um humorista inglês, a quem uma vez lhe disseram, os humoristas mais interventivos da história eram os humoristas que trabalhavam nos cabarés em Berlim nos anos 30. E o Peter Cook disse, sem dúvida nenhuma. Eles mostraram ao Hitler como é que é. E é isso. É claro que não mostraram. E portanto, mas onde eu queria chegar era aqui. A certa altura, por causa disso, por causa da fama do Jon Stewart, da fama do poder do Jon Stewart, desse mito, a Fox News disse, nós vamos criar um programa para combater Jon Stewart. O programa chamava-se The Half an Hour News Hour. E ninguém se lembra dele por uma razão simples. É porque durou 17 episódios. E durou 17 episódios por outra razão simples, que é, eles não estavam interessados em fazer rir, estavam interessados em fazer política. E isso é mau, quando um programa humorístico está mais interessado em política do que em fazer rir as pessoas. Isso é o que me irrita, porque a mídia, principalmente nos tempos de hoje, é muito, muito agressiva. Por exemplo, não consegue entender que aquela pessoa é humorista e só está a fazer piadas, não está a tentar mudar as ideias de ninguém. E depois parece que faz campanhas e campanhas e campanhas contra essa pessoa, quando essa pessoa só está a tentar fazer as outras pessoas rirem. Por exemplo, é uma coisa que eu vejo muito, eu sei que isto não tem nada a ver, mas eu, por exemplo, eu sigo a ESPN no Twitter e no Instagram e essas coisas todas. E é uma rede social, por exemplo, que está sempre... gente, já agora... Isto não tem nada a ver com se um é melhor ou o outro é pior, ok? Parem com esse debate da merda mesmo, ok? É uma empresa americana que está sempre a meter coisas muito boas do Messi, mas depois, por exemplo, do Ronaldo está sempre a dizer muito mal constantemente. Ainda agora, eu acabei de ver o jogo de Portugal, em que o Ronaldo marcou 2 golos num jogo, e dizem que o Ronaldo devia simplesmente deixar de jogar, que está a jogar muito mal, mas o Ronaldo acabou de marcar 2 golos. Mas depois o Messi, por exemplo, pode simplesmente ficar 3 jogos sem marcar um único gol. Dizem, ele é muito bom porque ele fintou aqueles jogadores e fez um passe muito bom, mas não fez quase nada no jogo. Ou seja, quando essas empresas têm uma visão, ou seja, têm uma ideia só para aquilo, são muito agressivas, só ficam é isto, e é aquilo, quando na realidade não é verdade, gente. Tanto o Ronaldo como o Messi são muito bons, mas aquela empresa, como só gosta do Messi e não do Ronaldo, está sempre a dizer que só o Messi é que interessa e não o Ronaldo. E toda a gente diz que já chega, que a mídia é muito agressiva nisso, porque está sempre a tentar deitar outra pessoa abaixo, em vez de tentarem perceber que são os dois muito bons, entendem? E irrita-me terem essa visão, que só um é que só pode ser de uma maneira e não pode ser das duas maneiras. Isso irrita-me muito, gente. Muito mesmo. O Jon Stewart sempre esteve mais interessado em fazer rir. É claro que ele inclinava para aquele lado, porque toda a equipa de autores inclinava para aquele lado. Mas a primeira preocupação tem de ser fazer rir as pessoas, acho eu. Sim, total. É porque nesse caso específico do aborto, parece muito que você influenciou, e eu continuo acreditando nisso. Eu gosto de acreditar, mesmo que seja uma mentira que
me leva para frente, assim como Deus, sabe? Só que eu não acredito em Deus, eu acredito nisso. É o que te faz ver, olha, o Ricardo Araújo Pereira conseguiu pautar o aborto, então não estraga pra gente, por favor. E, de verdade, foi muito foda, porque é um momento, eu sempre me pergunto isso, de verdade, eu adoro sua resposta, por isso que eu perguntei, embora eu já conhecesse ela. Que engraçado. Não, mas eu acho que é aquilo que me comove mais, e de certeza que isto acontece também, é quando uma pessoa vem ter comigo e diz assim, olha, no outro dia aconteceu-me isso. No fim de um programa, uma senhora vem ter comigo e diz assim, olha, sabe, há uns anos a minha mãe teve câncer. Eu estava a viver na Suíça nessa altura. E aquilo foi uma situação de pressão para mim, grave e tal. E havia uma coisa que me fazia rir, que era a sua estupidez. E eu fiquei super orgulhoso disso. Fiquei comovido até. Eu acho que é aí que o humor atua. Ou seja, é nesse ponto. É a destruir o medo e a tornar as coisas um pouco mais menores, as coisas más um pouco menores e tal. Eu tenho muito apreço por isso. Mais do que por vamos deitar este abaixo e pôr outro e... Sim, total. Eu tive a imensa felicidade de ter o Ricardo, não sei se vocês sabem, o Ricardo está escrevendo o programa Greg News comigo. O Ricardo é um dos redatores. Não se pode dizer escrevendo comigo. O que acontece é o Gregório manda-me um texto sobre qual vai ser o tema do programa e eu, a partir de outro hemisfério, mando 3 ou 4 piadas que, ao passar o Atlântico, deixam de ter graça. E que o Gregório, por exemplo, no outro dia, só para vos dar um exemplo... São as melhores, calham, vêm a ser as melhores piadas. Não é verdade, não é verdade. No outro dia foi assim, o programa era sobre o judiciário. E então havia uma coisa que me dava angústia só de ler aquilo, porque ao que parece o vosso país não tem salvação. Que é, há um teto salarial para os funcionários públicos de 34 mil reais por ano. Mas os juízes dizem, com certeza, claro, o salário é esse e não há mais. Nós temos uma coisa que se chama penduricalhos. Um penduricalho que é um subsídio para casa, outro para a escola das crianças, outro para a roupa, outro para todas as coisas que a gente costuma comprar com o salário. E eu achei que a palavra penduricalho era mais um achado brasileiro magnífico. Penduricalhos. Não sabia que isso era uma instituição no Brasil. Mais um trambique. Exato. E então eu sugeri uma coisa, que era... Penduricalhos é muito estranho, porque normalmente o penduricalho é mais pequeno do que a estrutura em que está montado. E aqui é o contrário. São penduricalhos muito maiores do que os 34 mil reais. É como ter uma árvore de Natal de tamanho bonsai, com umas bolas do tamanho de um Volkswagen. E eu mandei isso. E o Gregório Pozo fez uma coisa... E a plateia riu muito mais, não é? Riu muito mais porque o Gregório fez uma coisa que é como você ter... É como você ter brincos do tamanho do... E era um gordo brasileiro, quem era? O Gedel Vieira, eu acho. Sim. Gedel Vieira? Claro que me falta essa referência, não é? Eu depois vou à net ver o programa, o Greg News. E no outro dia tive que fazer uma pesquisa na internet e agradeço-te por isso, porque havia uma coisa que o Gregório disse: este emprego é dos melhores empregos que há, tirando só mesmo o do macaco do latino. E eu... Que é isso? Que expressão idiomática brasileira será o macaco do latino? Pois, eu não sei. O que é que isso significa? Não sei. Então fui ver e vi que há, de facto, uma pessoa chamada Latino que tem mesmo um macaco. Vocês estão a falar a sério? Existe mesmo? Oh meu Deus, é que não é isso. Eu sinto que o Brasil tem tantas referências que eu não consigo nunca acompanhar nada, porque são tantas referências e eu sinto que só quem viveu no Brasil é que sabe dessas referências todas, porque foram anos e anos e anos a ouvir essas referências, sabem? É muito ano a ouvir referências de épocas diferentes e tudo. Então, como eu sou estrangeiro, eu não consigo entender essas referências. Portanto, às vezes quando dizem isso, eu não começo a rir logo porque eu não entendo. Tenho que ir mesmo pesquisar. Chama Macaco 12, porque ele gosta muito do número 12.
E aí o macaco 12 foi a única vez que a gente teve um problema com usar a imagem. A gente ia usar a imagem e o advogado alertou, não pode usar a imagem do macaco do latino. Porque é a única imagem realmente protegida no Brasil, você não pode usar de nenhum, porque o latino processa. Por quê? Sério? Porque ele está com um problema que ele é proibido ter esse macaco. Então, não... Coisas do Brasil. Ele não pode ter esse macaco. O Ibama tá brigando lá para ter o macaco. Querem tirar ele do 12, que é o macaco dele, que tem realmente uma vida de sultão. E aí a gente não pode mostrar uma foto do 12, porque agora o 12 está... Sei lá, não lembro exatamente. Como ele não pode ter isso, então ele pelo menos não pode expor o macaco mais. Ele pode ter, mas ele não pode mais expô-lo, alguma coisa desse tipo. Então, foi a única imagem, a imagem que a gente usa não é do 12, a imagem que a gente usa no programa. Mas sim, existe o macaco 12, que é o macaco do latino. Oh, meu Deus. Óbvio, falta-me cultura geral brasileira para participar no programa como deve ser. Mas as piadas mais elegantes e inteligentes são suas, com certeza. Quando se diz piada inteligente, significa aquela que as pessoas dizem... Querem ouvir uma piada? Mas eu não sei se esta piada funciona para os brasileiros, que eu não sei se vocês usam essa palavra. Que é assim. Imagina, isto é mais... Isto está para qualquer um, tanto homem como mulher. Se vocês têm interesse em alguém, pelo menos se for em português, eu não sei se no brasileiro dá, chegam só ao pé de uma pessoa e dizem: o teu coração é um peixe? E a pessoa fica: um peixe? Como assim? E depois vocês dizem de volta: é que eu queria roubá-lo. Porque há um peixe aqui que se chama roubá-lo, nós chamamos de roubá-lo, então é que eu queria roubá-lo, então é um peixe e é roubar ao mesmo tempo. Eu vou parar, vamos continuar. É só isso. É uma coisa que não dá vontade de rir, é só... Essa piada foi boa. Você acha que existe qualidade, existe alguma valoração no humor? É uma dúvida que eu tenho também, de verdade. Existem humores melhores que outros? Ou, você acha, por exemplo, que você pode rir de uma piada errada? Você pode rir de uma piada fascista, ou nazista, ou racista? Uau! A minha opinião é, eu acho que sim. Lá está, depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo... Eu acho que há muitas piadas fascistas e assim que não metem piada. Mas eu admito que, por exemplo, em 100 piadas que não metem piada, há sempre uma ou outra que tem um bocado de piada, mas eu sei que se rir é um bocado mau. Entendem? Mas eu sei que teve piada um bocado. Entendem? Eu acho... Está bem. É possível que você ria de uma piada que seja eticamente errada? Ou Sim. o riso está diretamente ligado? Se é engraçado, é bom? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por exemplo... Eu acho que é possível. Eu acho que muita gente diz que não, mas depois lá no fundo sabem que é possível. É a minha opinião. Eu é que simplesmente sou honesto e sou logo direto com vocês. Vocês sabem, acho que toda a gente já passou por isso. Uma piada que vocês sabem que é muito má essa piada, não se devia dizer, mas que lá no fundo meteu um bocado de piada. Vocês é que não querem rir para não parecer que são pessoas más, sabem? Eu sei que toda a gente já passou por isso. Portanto, eu acho que sim. Rir de uma piada racista. Eu vou dar um exemplo. Estou com medo. Não. Há um humorista americano que se chama Chris Rock, que é negro. Eu sei quem é. E ele tem um sketch, que é ele vai para a rua entrevistar pessoas. E diz: você viu o filme Rocky? Vi. Você viu que o Rocky ganha no fim? Ganha ao Apollo Creed, que é um negro. Sim. Você já viu uma luta, alguma vez, numa luta, um branco ganhar ao negro? E ele: realmente não, nunca. O que é que você acha que é mais ficção científica? O Rocky ou a Guerra das Estrelas? Realmente é capaz de ser o Rocky. Eu acho que, num certo sentido, essa piada é racista. Não há razão nenhuma para os brancos serem piores a lutar do que os negros. Eu não sei se é bem assim, gente. Eu entendo o que ele está a dizer, mas eu acho que depende mesmo da pessoa, do esforço que a pessoa mete no desporto, na luta. Por exemplo, há tantos brancos como pretos que são muito bons no que fazem e acho que simplesmente depende da ética que eles têm, do esforço. Por exemplo, se vocês disserem que há pessoas que têm mais vantagens a nível de genética, isso existe, gente. Existe.
Por exemplo, como vocês também gostam muito de futebol e entendem mais de futebol. Por exemplo, supostamente os melhores jogadores de todos os tempos, lá está, são tanto pretos como brancos. Por exemplo, o Ronaldo e o Messi são os dois brancos e jogam muito bem, e lá está. E, por exemplo, o Messi é mais pequeno e ele não tem a genética propriamente a seu favor, porque ele não tem altura para dar com a cabeça na bola. Por exemplo, o Ronaldo é mais alto, tem se calhar ali na genética alguma coisa a ajudá-lo. Mas lá está, ambos metem, mas depois ao mesmo tempo o Messi tem coisas que compensam que o Ronaldo não tem, e o Ronaldo tem que se esforçar mais. Mas, por exemplo, o Ronaldinho, como é que se diz? Vocês dizem que é gaúcho? É assim, pronto, não é branco. E é muito bom também, é considerado o melhor jogador de todos os tempos para certas pessoas também, assim como o Ronaldo, assim como o Messi. Gente, eu acho que depende muito da pessoa e não se é branco ou se é preto, porque sinceramente o que um tem de genética, o outro tem noutra coisa. Acho que é mais o que está aqui dentro da cabeça é que faz a diferença. Não tem nada a ver com se é branco ou se é preto. Isto é a minha opinião. Eu achei que ele tinha graça. Agora, o meu ponto é o seguinte. Às vezes uma piada não diz exatamente o que está a dizer. Outras vezes uma piada diz o que parece estar a dizer, mas isso é bom para aliviar uma certa tensão. Ou seja, é melhor que o diga sob a forma de uma piada do que ir fazê-lo. Eu acho que é possível dizer uma piada racista e não ser racista. Eu vou dar só um exemplo. Não é uma piada racista, mas é uma piada que pode ter outras... Há uma anedota que diz assim. Não sei se conhecem essa anedota. É... Um casal acabou de casar e o homem faz questão de levar a noiva numa charrete com um cavalo. Acha romântico isso. E eles vão andando e tal, e o cavalinho tropeça uma vez e a carruagem abana e o homem diz: uma! E eles vão continuar a andar e o cavalo tropeça outra vez e ele diz: duas! E quando o cavalo tropeça a terceira vez e faz abanar a carruagem, o homem diz: três! Puxa de uma pistola e abate o cavalo. Pum! A mulher fica doida. Diz: és uma besta, és um estúpido. Se eu soubesse, nunca tinha casado contigo. Como é que é possível abater o cavalinho desta maneira? Eu não sei como é que é possível. E o homem vira-se para ela e diz-lhe: uma! Ora, eu nunca tinha ouvido essa piada. A cara dele. A questão é: a gente está a rir de quê? Esta foi boa. É que a gente pode argumentar que a gente está a rir da violência doméstica. Que a gente está a banalizar a violência doméstica. Eu acho que a gente está a rir da estupidez do homem. E eu levo a mal, como homem, que sejam sempre os homens os estúpidos destas anedotas. Eu rio-me por causa do facto deste homem ser um bruto. Eu rio-me simplesmente porque a situação toda é estúpida e achei piada só. É muito à toa. Eu acho que às vezes uma piada funciona num nível de realidade alternativa que não é exatamente a nossa. E, portanto, às vezes uma piada pode ter a aparência de uma coisa e a outra. E eu acho que a gente hoje nota isso muito nas redes sociais. A gente escreve uma coisa irónica nas redes sociais e alguém vai tomar aquilo à letra. Vai dizer: o quê? Principalmente no Twitter. O Twitter é a coisa mais tóxica que existe, gente. Se vocês estão a passar mal, tanto mentalmente ou qualquer coisa assim, gente, não usem o Twitter. O Twitter está a rede social mais tóxica de sempre. Ninguém pode dizer nada. Há sempre pessoas que só estão ali, não têm vida para chatear. Saiam do Twitter, a sério. Quando a gente está a dizer o contrário do que parece estar a dizer. Outras vezes a gente faz uma piada e uma piada não é exatamente... interpretar uma piada como se ela... literalmente, é como interpretar um poema literalmente. Ou seja, não funciona. Essa piada que eu acabei de contar, a gente pode argumentar que deve ser banida, porque eu não sei exatamente se o facto de nós termos rido dessa piada ajudou a perpetuar a violência doméstica. Alguém sai daqui dizendo: por acaso eu gostei. Faz duvido. sentido.
Duvido. Não acredito que as coisas funcionem dessa forma. Uau, ele tem razão. Não, eu também não. Uau. Mas é uma dúvida também que eu sempre tenho. Uau. Se tem piadas que realmente são nojentas. Porque eu acho que tem. Eu mas também elas não acho. têm graça. Isso é faz diferente. pensar Eu muito. também acho. É claro que eu acho que tem. Para mim, as piores piadas não têm graça, né? Isto faz pensar muito mesmo. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Tem. Mas é claro que tem piadas. Há uma questão muito diferente. Quer dizer, esta piada é nojenta. Esta piada é má. Não me dá vontade de rir. É diferente de dizer vamos proibi-la. Eu acho que não deve ser proibido ser estúpido, fazer piadas sem graça. Sim, claro. Não é? Ai, caralho. Isso foi A muito gente vai abrir pra nada. plateia, perguntar alguma coisa, É talvez? melhor. Isso foi do nada. Este é o momento em que a gente já não tem nada para dizer. Pode levantar a mão. Eu adoro a honestidade. Calma, um de cada vez só. Calma. Não há mesmo uma senhora assim. Sim. Oi, Ricardo. Bom, fico feliz que você não tenha vindo dessa vez do metrô da Cristas, né? Como da outra vez que você esteve aqui em São Paulo. E, enfim, é uma pergunta para você e para o Gregório. Para você, eu gostaria de saber como foi entrevistar o John Cleese, se ele realmente deu o e-mail para você, se você está entupindo a caixa dele, para falar sobre bromance. E aí é para você, Gregório. Podemos falar de bromance ou a Beatriz gosta lá, vai ficar com os ciúmes? É isso. Atenção, é preciso descodificar todo o discurso desta senhora, porque ela... Eu não entendi. O metro da Cristas só funciona para o público português que esteja atento aos jornais, porque a Cristas é uma política portuguesa que quer fazer mais 170 estações de metro em Lisboa. Eu não leio jornais. Portanto, eu não sei. E sobre ti ela também fez uma referência a uma humorista portuguesa que tu deves ter conhecido, não é? Beatriz gosta. Qual era a minha pergunta? Já não me lembro qual era a minha. O John Cleese, exato. Não, Como sim. foi entrevistar o Isso, muito obrigado. O que aconteceu foi, o John Cleese publicou uma autobiografia, e ela foi traduzida lá em Portugal, e eu fiz o prefácio, e depois uma revista onde eu escrevo quis que eu entrevistasse o John Cleese. E eu entrevistei-o com muito medo, porque ele tem fama de ser ter uma personalidade terrível. Eu entrevistei-o através de Skype, acho que era assim. Skype. E para minha surpresa, não só o John Cleese não foi desagradável, como a todo o passo eu dizia coisas. Eu tinha-me esforçado muito, não é? Na verdade, ao falar com Deus, gente, primeiro prepara-se. E a cada passo ele dizia: essa pergunta é bem interessante. E eu vou pôr isto. A pergunta é muito interessante. Isso é sim, senhor. Ricardo, isso é tão engraçado. Ricardo, olha, eu vou-te dar o meu e-mail. Eu vou dizer à minha assistente para ela te dar o meu e-mail. E a gente tem que se encontrar. A gente tem de se encontrar. Eu fiz um pouco de xixi nas calças quando ele disse isso. A assistente dele deu-me o e-mail, deu-me o e-mail dele. E eu, até hoje, nunca escrevi ao John Cleese, como é óbvio. Já comecei várias vezes um mail. Mas nunca acabou. E fiz sempre delete e fui para casa, fui dormir. Ok, uau. Isto aqui também é preciso se entender muita coisa do que eles estão a falar, porque se as pessoas não entenderem nada, ficamos só aqui assim a olhar, tipo... Claro que eu não consigo. Não dá. Não, é óbvio que não. O que é que eu... Bom dia, não. Eu uma vez também fui numa plateia, tem uma coletiva de imprensa, e eu fui lá porque eu ia escrever para a Folha sobre o espetáculo deles, tal, e eu consegui, ficava assim, a Mora falou, yes, you. Aí eu primeiro, hi, I'm Brazilian. Ele falou, you lucky bastard. You lucky bastard. Aí minha pergunta era, você tem... Minha troca também com ele foi intensa, vamos ver que foi uma amizade longa. Porque eu perguntei assim, tem alguma coisa de humor hoje em dia que vocês gostem, que vocês acompanhem? Aí ele deu um tempo e falou, não. Próxima pergunta. E essa foi minha troca com o John Cleese. Eu fechei a cara dele, achei isso maravilhoso. Toda a gente diz que ele é terrível. Eu vi uma vez um documentário... Quem é que fez isto? Eu vi um documentário sobre o John Cleese. O carro dele, ele mora em Los Angeles, e o carro dele tem um autocolante que diz, eu adoro gatos, sabem mesmo a galinha. Não estava à espera dessa?
Oh, meu Não Deus. sabia. A conta a Beatriz gosta, quem não sabe, é uma moça que tem uns vlogs em Portugal, que ela conta histórias fictícias, em geral, sobre as pessoas. E ela contou uma história sobre mim, obviamente fictícia. Não, que ela teria me encontrado no porto, que a gente tinha se pegado, tinha transado no estacionamento, etc e tal. Essa história, ela é obviamente fictícia e eu posso provar, porque ela diz que eu tenho um pau enorme. Oh, meu Deus. Todos no Brasil sabem que é mentira. Oh, meu Deus. E eu posso provar. Eu adoro estas pessoas que conseguem fazer piadas delas mesmas, sabem? Eu acho isso muito bom. Acho que isso é um passo na direção certa para vocês se amarem a vocês mesmos. Porque, lá está, eu acho que não há problema nenhum em vocês fazerem piadas com vocês mesmos. Se vocês fizerem este tipo de piadas com vocês mesmos, acho que significa que vocês estão confortáveis a serem vocês, sabem? Eu não sei, eu gosto, acho piada. E ela diz que ela, sei lá o que, nem estava no Porto nesse dia, que eu saiba, eu acho, enfim. Mas eu adoro ela, acho ela muito engraçada. Teria mesmo que ser enorme nesse caso, não é? Exatamente. Se tu nem estavas no Porto. Uau. Exatamente. Mas o A Quem Quiser Ver, ela é super divertida, eu acho ela muito engraçada, só é uma obra de ficção. Obrigado. Eu propunha que continuassem a fazer isto, ou seja, de pedir a palavra em sítios bem diferentes da sala, que é para a moça ter de fazer um percurso aeróbica também. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas para o Ricardo e uma para você, Gregório. Ricardo, eu fiquei curiosa para saber como é que foi essa parceria, como é que aconteceu, como é que vocês se conheceram. Sim. Que vocês Conhece o Tinder? Super conectados, legal. Uau. E outra coisa, os portugueses, eles gostam das piadas sobre portugueses que nós contamos aqui ou não? Sim, eu gosto, pelo menos. Gregório, Não tenho problemas. bebeste foi? Hã? É uma boa pergunta, Gregório. Bebeste? Eu ia perguntar, se não fosse a senhora não perguntasse, eu perguntaria. Bebeste? Sabe, o que aconteceu foi... Eu acho que tudo começou quando a Porta dos Fundos foi a Portugal. Eu era fã. Alguém me convidou para fazer uma coisa deste tipo num teatro português com a Porta dos Fundos, sendo que eu era uma espécie de pivô a entrevistar os elementos da Porta dos Fundos. Tinha um fraquinho pelo Gregório. E então o que eu fiz foi o seguinte, eu comprei uma série de produtos portugueses do género queijo, sardinha em lata, uma série de coisas. Enchi mesmo à saco tuga. para dar um saco a cada elemento da Porta dos Fundos. E além disso, ao Gregório ainda comprei um saco com livros de vários poetas portugueses, porque eu sabia que isso era uma coisa que talvez lhe interessasse. Fazia bastante calor nesse dia e eu fui ter com eles ao hotel com 17 sacos bastante pesados Ei. de tralhas que eu tinha comprado. Uau, eu gosto Então eu mesmo cheguei ao pé dele. deles a suar com muita intensidade e dei-lhes aquilo e foi isso. Foi... Imagina, você chega em Portugal e esse cara, eu já era muito fã dele, e no hotel não era um saco, era uma espécie de baú, literalmente. Os presentes embrulhado, presentes do Ricardo Araújo Pereira, preciosidades de Portugal, da poesia aos queijos, passando por vinhos. Uau. Realmente... Que fofos, eles até, que fofinhos. Gostavam os dois um do outro, adoravam o trabalho um do outro, não é? Que fofos, olha, gostei. É um homão da porra, como se diz no Brasil, não é? Que homem. Mas o António Tabet levou a mal. Ele disse, que é isso? Para o Gregório há livros e para mim nada. E então ainda hoje estamos com relações muito frias, o António e eu. Sobre as anedotas, eu tenho família em São Paulo, família que já mora em São Paulo há muito tempo. É possível que eles não gostem muito. Eu não tenho nada contra. Eu acho que mesmo eles já ganharam uma pele mais grossa e já não se importam com isso. Eu acho que isso... Contar anedotas depreciativas sobre uns e os outros. Há um filósofo esloveno que se chama Slavoj Žižek,
Ele é muito engraçado a falar, porque parece aquele pato dos desenhos animados. Falar nisso, eu tenho um dom muito estranho. Eu consigo fazer som de pato. Eu sei que isto é muito à toa. É, eu não sei se devia ter partilhado isto. Agora já está. Desenhos, fala assim, não se percebe bem, ele é muito entusiasmado. Cospe. E ele diz uma coisa interessante. Ele é esloveno, e às vezes um esloveno, um croata e um sérvio juntam-se. E os primeiros 10 minutos para quebrar o gelo são andotas desagradáveis sobre os outros. E isso é uma coisa curiosa da comédia, que parece uma agressão, mas é um movimento de aproximação. Sim. Eu lembro-me dos meus primos, quando as Mamonas Assassinas lançaram aquele álbum que tinha uma música que se chamava Vira Vira. Toda a gente me pede para reagir a essa música. Eu hei de reagir a essa música, gente, ok? Eu estou só a ver se o YouTube não me deita o vídeo abaixo se eu reagir, porque o YouTube é muito rígido com as regras com as músicas. Mas eu vou ver se consigo. Era um Vira do Minho e era um português que fui convidado para uma suruba, não sei o quê, e eu fiquei monoteta porque apalparam-me, não sei o quê, era uma coisa assim, uma coisa dura mesmo. E a minha prima cá disse, toma lá o disco, eu não quero esse disco aqui. Eu adorei aquilo, adorei as Mamonas Assassinas, fiquei com muita pena quando foi o acidente. Achei que eles eram muito engraçados. Eles tiveram um acidente, pois foi. E achei que aquilo tinha graça. Roda, roda, vira, solta, roda e vem. Me passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém assim. Mas é engraçado que é uma piada, piada de português, não sei se é um sentimento só meu, mas vocês também, velha, tipo, é uma coisa que está morrendo. É difícil você ver uma pessoa mais jovem contando uma história. Tipo, minha avó, por exemplo, adorava. Já na minha geração não tem, eu acho que está morrendo, é uma cultura que está, né? Tem a ver, sei lá, eu acho que a gente talvez esteja começando a superar esse momento, sei lá. É estranho quando alguém fala, então, vou contar aqui uma coisa, o português, as pessoas já olham, o quê? Você vai contar uma piada, é meio para ver, para comer, sabe? É uma piada. Sim. Aliás, eu acho que não vou fazer piadas, tanto que, gente, estão a ver aqui esta cama, estão a ver a parede, estão a ver a cadeira, estes fones, estão a ver tudo. Isto é tudo com o ouro que roubámos de vocês. Tudo com o vosso ouro. Querem o vosso ouro? Está aqui! Olha aqui o ouro. É isso, brothers. Somos brothers. Irmãos. Piada meio... É um trocadilho idiota, assim, sei lá. Anedotas, de modo geral, estão morrendo, infelizmente, um pouco. Mas as anedotas do fulano tem pouco. Sempre tinha aquele tio, né, no churrasco que contava. Sim. Esses tios estão morrendo. Soa tão mal. Olá, boa noite. Eu tenho uma pergunta. Aqui em cima. Aqui em cima. Tá, estamos vendo. Eu por menos eu pensei que era Nosso Senhor. Também eu. Deusa, né? Exato. A deusa, a versão madura da deusa. Então, a minha pergunta é a seguinte, na verdade são duas perguntas. A primeira, eu gostaria que vocês falassem qual é a fonte de inspiração. O que vocês leem, o que vocês assistem? Vocês eram meio nerd quando vocês eram pequenos? O que vocês faziam? Vocês ficam olhando na internet? Onde vocês buscam esse cabedal de inspiração? E eu sou fã especialmente do Gregório Poeta, que publica na Piauí. Eu até recortei e botei no meu lugar do Feng Shui para eu arrumar um namorado. Não resolveu, mas eu continuo lá. A culpa é minha, desculpa. E a segunda é se vocês se consideram bufões ou palhaços. O que é um bufão, gente? Desculpem, eu não sei o que é um bufão. Porque o bufão ri dos outros, né? E o palhaço ri de si mesmo. Tá explicado. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Obrigada. Nada! Ótima pergunta. Estou me sentindo o John Cleese aqui mas ótima pergunta interessante. Depois eu vou te dar meu e-mail. Uau. Eu tenho 54. É a flor da idade. Gostei. Bem, eu adoro esse humor. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Até me desconcentrou aqui. O que a gente lê, o que eu leio... Cara, eu adoro ler sobre comédia. Por acaso, uma das coisas que eu mais gosto de ler. Aliás, o livro do Ricardo é maravilhoso. Vai lançar aqui no Rio? No Brasil? No Rio. Carioca é tão autocentrado que chama Brasil de Rio, né?
Aqui nesse grande rio do Epoque El Shui. Vai lançar no Brasil? Não, Aqui é a Bárbara Bulhosa, nossa editora em comum. Palmas para ela, Bárbara Bulhosa está aqui. E é um livro muito bom sobre comédia. O Ricardo, além de ser esse humorista na prática, também é um teórico do humor sensacional. Esse livro é muito bom, é sobre humor. E eu adoro ler de modo geral sobre humor. Acho que ajuda muito a fazer piadas. É algo que, pelo menos para mim, né, entender como as piadas funcionam é uma coisa que sempre me fascinou. Por que se está rindo disso? Do que é que se ri? Como é que se ri e por que se ri? Né? Para mim é muito fascinante isso. Então, sei lá, eu gosto muito de ler. Isso tem uma... sei lá... O jornal é sempre uma boa fonte também, né? Os fatos. Eu gosto de ler jornal ainda. Eu acho que eles são inspiradores. São tristes, deprimentes, mas são inspiradores às vezes. Eu acho que dá para tirar alguma coisa. E que mais? Sério, eu adoro ver seriados bobos, assim, perco um tempo enorme. Embora hoje em dia eu perca mais tempo escolhendo o seriado no Netflix do que vendo. Sim, E eu acho que isso é um mal dos nossos tempos. Acho que é toda a gente. Eu prometi mesmo que eu não vou escolher nada vendo. Eu vou escolher antes e depois eu vou ver. Porque eu estava passando 2h30 por dia escolhendo coisas. Mas eu vejo muito, eu adoro, sei lá, tenho visto House of Cards, a nova temporada, muito boa, maravilhosa. E que mais? Tenho acompanhado o John Oliver, né, que eu faço o programa da HBO também, e ele tem uma coisa que tem muito a ver. Desde que eu comecei a fazer, ele resolveu entrar nessa, estranhíssimo. Mentira. Daqui ele faz uma parada lá que é uma das nossas inspirações. Então tenho também acompanhado esse tipo de humor e tal. E o Ricardo escreve semanalmente na Folha agora para nossa glória. Que mais? Bom, sua vez. Adorei. É exatamente o que o Gregório diz. O Gregório. O que a gente chama inspiração pode vir do jornal, pode ser um acontecimento, ou pode ser às vezes uma coisa na rua que a gente vê. Às vezes, no outro dia, assim, num relance, eu vi um moço, era um rapaz, mas pareceu-me que era uma velha. Visto de trás, parecia uma velha. E eu achei isso muito interessante. Eu fiz um sketch sobre um homem cujo filho, visto de trás, parece uma velha. Só porque sim. E isso serviu para eu pôr pão na mesa das minhas filhas. Por exemplo, às vezes até coisas que não são humorísticas. Eu acho que a leitura é o principal, acho eu. A leitura é uma espécie de academia da imaginação, não é? É onde a gente vai exercitar a imaginação. E às vezes até a ler coisas que não são humorísticas. Por exemplo, eu lembro-me de uma vez, foi aqui no Brasil, aliás, eu estava a ler um livro, estava de férias cá e estava a ler um livro do Joseph Conrad, um livro muito conhecido que se chama Do Coração das Trevas, Heart of Darkness. É um livro em que não tem nada de humorístico. Um homem vai fazer uma viagem de barco, subir um rio para ir ter com outro homem que lá está no meio da selva. E nesse rio, dentro do barco, o homem vai preocupado porque há um canibal a bordo. E ele diz, a certa altura ele fica um pouco mais tranquilo. Ele diz, eu fiquei mais tranquilo porque pareceu-me que o canibal estava mais interessado no corpo do nosso outro companheiro de viagem do que no meu. E eu pensei que isso era, ao mesmo tempo que tranquiliza, também ofende, não é? É. O que é que o meu corpo tem que não é bom para o seu dente? O que é que... Não sou tenro, não sou apetitoso. E eu imaginei isso. Fiz um texto em que uma senhora fazia uma viagem com a filha e nisto alguns canibais queriam cozinhar uma das pessoas daquela excursão e escolheram a filha da vizinha dela. E ela disse, não, para. A minha filha é obviamente a escolha acertada aqui. Ela tem a melhor carne. Esta menina foi criada com legumes, com, de vez em quando, um bife de vitela, enquanto a filha da minha vizinha só come doces e porcarias. E pronto, esse foi um pretexto para eu imaginar que uma mãe poderia recomendar a canibais o corpo da filha para um guisado. Uau. E é a minha vida. Histórias tão E interessantes, antes de não é? terminar, que já estão fazendo sinais para a gente terminar, o Palhaço Buffon, eu acho uma ótima denominação essa, que eu também não sei se eu... enfim, acho uma boa... Acho que é sempre mais saudável você rir primeiro de si mesmo, né? E depois dos outros, nessa ordem, assim. Era isso que eu estava a dizer há bocado. Eu acho isso mesmo muito bom, gente. Se vocês conseguem fazer isso,
estão num caminho certo. Acho que é importante rir dos dois, mas é sempre bom começar rindo de si mesmo. Acho que para poder rir dos outros, tem que antes, né, rir de você. Eu, pelo menos, tento, não sei se sempre consigo, mas acho que o principal objeto de ridículo tem que ser, né, nós mesmos, assim. Acho que a última coisa que a gente pode é se levar a sério. Aliás, as pessoas voltam e me chamam, isso me irrita, chamam Trump, Bolsonaro, que é de palhaços, e eu acho um desrespeito fodido com o palhaço. De verdade, porque o palhaço, antes de mais nada, ele é um sujeito despido de vaidade, ele é um sujeito que fala a verdade. É tudo que esses caras não são. Esses caras são montados, são fake. Eles não são palhaços, eles são talvez bufões, ou talvez nem isso. Eles são... eu não consigo nem achar graça. Os fãs, quem gosta deles acha, né? O que é muito preocupante, aliás. As pessoas gostam de Bolsonaro como quem gosta de humorista. A gente nem concorda, mas curte lá, Bolsonaro zoeiro, esse cara é hilário, morre de rir com meme. Para mim é um conceito de humor que eu desconheço. Dizer que hilário, ele falou que... Gente, só a tortura salva. É hilário isso, né? Maravilhoso. Que o Ustra vive, o grande lema dele, que o brilhante Ustra... A graça disso está me escapando ainda, assim. Eu estou tentando entender, mas está difícil pra caralho entender. Mas as pessoas admiram eles por um viés cômico, e não tem como negar isso. E eu acho muito preocupante que o lugar do humor esteja sendo ocupado por esse tipo de fascista, assim. Acho muito triste para o humor, e vamos lembrar que eles não são palhaços. O palhaço não tem nada a ver com isso. É o oposto disso, para mim, pelo menos. Uau, que bela analogia, gostei. Sim, mas ele tem razão no que diz, não é, gente? É completamente diferente. São temas muito diferentes. Isso, eu subscrevo. E está ali um senhor que quer fazer uma pergunta. Falar nisso, subscrevam ao meu canal. Olá, Ricardo. Olá, Gregório. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês. Eu vim para o Brasil há 7 anos atrás. 7 anos. E primeiro eu queria partilhar esta história que é bem rápida. Quando eu vim para o Brasil... Nota-se que ele é português e que está no Brasil há algum tempo. Ele já está a falar assim um português diferente, mas ainda dá para entender que é português, de Portugal, sabem? Dá para perceber. Eu vim com um grupo de amigos e era difícil, as pessoas não nos entendiam por sermos portugueses e tal. Agora o meu sotaque já mudou um pouco. Mas Sim. Na época, um amigo que trabalhava com administração, ele voltou de uma reunião todo contente. Porquê é que estás tão contente? Porque me entenderam. Mas o que é que tu fizeste para te entender? Eu imitei o Ricardo Araújo Pereira a imitar o José Sócrates. O José Sócrates era o antigo primeiro-ministro português. E ele falava assim, de um jeito. O Ricardo, obviamente, fará isto muito melhor. De uma forma, alongando as vogais que os brasileiros entendiam muito bem. Por isso, muito obrigado, Ricardo. Um aplauso para ti, já desde agora. Uau. Oi. A minha pergunta tem a ver com o facto de, quando eu vim para o Brasil, o primeiro-ministro é o José Sócrates, que agora está preso. Portugal é uma desgraça, gente. Portugal é uma grande desgraça. Portugal. Entretanto, subiu outro primeiro-ministro, que foi Pedro Passos Coelho, nos tempos da crise, e foi a maior loucura que aconteceu em Portugal nos últimos tempos. Entretanto, o Brasil estava relativamente calmo, teve o Lula e teve a Dilma, nos Estados Unidos havia o Obama. Agora, parece que o mundo está todo completamente louco e Portugal, o governo parece relativamente sensato. Eu queria só saber qual a opinião de vocês sobre este momento no Brasil, Portugal, no mundo, enfim. Obrigado. Ora, eu que agradeço a sua pergunta. Eu, como português, acho estranhíssimo que isso que disse, que é, de repente, Portugal é um oásis de sensatez num mundo completamente louco. Ou seja, Não é. de repente, o facto de um louco como o Donald Trump ter a falangeta no botão das armas nucleares é especialmente trágica para nós, porque agora que a gente acertou, Portugal está com crescimento económico mesmo, uma coisa... Eu nasci em 1974. E depois veio a pandemia e a guerra e agora voltámos atrás. Estávamos aí bem, mas há sempre alguma coisa para deitar tudo abaixo. Sempre, sempre, sempre. A vida é mesmo assim. Irrita tanto. E eu sempre ouvi, Portugal está em crise, Portugal que está em crise, Portugal está em crise, esta crise de Portugal. Eu sempre ouvi dizer que Portugal está em crise desde que eu sou nascido, gente. Eu nasci e Portugal está em crise. Ainda não saímos disto. Continuamos nisto. Acho que nunca vamos sair. Sempre, sempre. E de repente, agora há crescimento económico. É logo agora que o mundo pode acabar. E foi o que aconteceu. Parece de propósito, não é? E se acabar agora,
para os brasileiros não é assim tão mau. Não é? Pois é. Também o mundo não está assim tão bom para a gente ficar com pena disto acabar. Mas para nós não está mal. Agora, mas eu também digo o seguinte: o facto de o mundo poder acabar a qualquer altura, daquele maluco da Coreia do Norte poder lançar uma bomba e o outro lançar outra e elas das duas caírem muito provavelmente em cima de Portugal, que fica a meio caminho. Há qualquer coisa nisso que não é má, até antes pelo contrário. A comida sabe melhor. Porque a gente pensa, isto pode ser a última feijoada que eu como na vida. E a gente saboreia mais, é tudo mais. E a gente pensa, olha aquela flor, como é que se chama esta flor? Eu nunca sei o nome das flores, vou aprender. E por causa disso, porque quando as coisas podem acabar, eu acho que a gente se diverte mais. Verdade, eu também concordo. Eu tenho visto todo mundo, acho que eu vou para Portugal, virou uma espécie de bordão, né? Acho que eu vou para Portugal, é o novo Uruguai, que é, por sua vez, enfim, é uma passargada, assim, em algum lugar da gente hoje em dia. Acho que eu vou para Portugal, eu mesmo falo isso todo dia. Mas no Brasil, eu queria dizer que não está num momento tão maluco, não. A gente está num momento bem unido, eu sinto que o Brasil inteiro está pensando a mesma coisa, que é, fica, Temer, na Rússia. Fica. Dá para ver que é antigo. O Brasil inteiro exclama isso. Fica, cara. Volta não. Aliás, na Rússia não. Na Rússia, ele chamou de Rússia Soviética. Na agenda tem viagem do presidente à Rússia Soviética. Que ainda não informaram ele. Ele deve estar lá achando que a Rússia não é soviética. Tipo, adeus Temer. Ele está lá. Ele não pode saber que acabou. Ele vai morrer de saudade do Stalin. Ele não sabe ainda que o pessoal morreu, gente. Deixa ele quieto. Ele está lá achando que está na União Soviética. E já que é para passar em países que não existem mais, né, podia aproveitar e passar na Transilvânia, dar um beijo na família. Dar um abraço no Drácula. Ô, primo! Nosferatu, tio Nosferatu. Podia aproveitar, né? Aproveita a viagem. Fica por lá. Nossa, me parece que está tudo muito bem, né? Que a gente está muito feliz. Olha que legal, sem Temer aí. Eu queria apavorar todos vocês e lembrar que o presidente no Brasil hoje é o Rodrigo Maia. Ai, meu Chupa Deus. essa manga. Sim, é Que o antigo. Baby o Porquinho Atrapalhado. Com vocês, o Rodrigo Maia hoje é o presidente do país. Parece muito um filme da Sessão da Tarde, sabe? Presidente por acaso. Adam Sandler. Isto é tão estranho estar a ouvir Mil e isto. uma travessuras de um presidente retardado. Isto é estranho estar a ouvir isto no futuro, sabem? Muito à frente. Quando sabemos o que é que gente, aconteceu. assim terminamos, que, né, que já estão fazendo 1000 sinais pra gente. Sim. Só queria fazer uma última pergunta. Pode, rapidinho? Pode, Aqui. pode sim. Não? Pode. Claro que você pode. Obrigado. Afinal não. Muito obrigado. Uau. Ok, acabou. Adeus. Assim. Ok, gente, o que é que vocês acharam do vídeo? Gostaram? É assim, eu sei que foi um vídeo bastante longo, mas lá está. Eu fiz a parte 1, as pessoas pediram para eu fazer a parte 2. Portanto, está aqui a parte 2. Digam-me em baixo nos comentários qual é que foi a vossa parte favorita aqui do vídeo todo. Eu sei que é muito tempo. Mas pronto, isto até dá... eu só gosto de estar aqui simplesmente a filmar e estar a interagir com vocês. Isso é que é bom. Estar a ver as perspectivas tanto dos portugueses como dos brasileiros, o que é sempre muito engraçado. Eu adoro esta diferença das línguas. É muito bom. Eu gosto mesmo, gente. Muito obrigado por assistirem e vejo-vos no próximo vídeo.